1 Coríntios 11, 28. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. E nós vamos parar até aí. Os irmãos podem se assentar. Esse é um versículo em que a gente lê em todo culto de ceia. Todo culto de Santa Ceia, a gente abre esse versículo, a gente lê esse contexto, a gente fala sobre esperar os irmãos, a gente fala sobre comunhão, a gente fala sobre amor, até mesmo sobre o comer e beber indignamente. E eu queria me ater a uma parte, ao primeiro verbo no imperativo aqui. Examine-se. Examine-se o homem a si mesmo. E a palavra de Deus, ela sempre nos manda a gente fazer uma autoanálise. Então a gente tem que examinar nós mesmos. Até porque examinar a vida alheia é fofoca, né, gente? Então por isso que a gente tem que se examinar nós. E ela propõe isso. Em vários momentos na Bíblia, a gente encontra a palavra de Deus nos chamando para uma introspecção, seja como indivíduos ou seja como congregação. E a gente vai tentar pincelar um pouquinho desses dois, tanto da nossa avaliação como congregação e da nossa avaliação como pessoas. Porque, afinal de contas, a congregação nada mais é do que vários indivíduos no mesmo lugar. Certo? E continuando aqui, falando sobre a nossa autoavaliação, nós vamos ver em 2 Coríntios 13, capítulo 5. Diz o seguinte: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Então Paulo está falando isso para a mesma congregação, que é a congregação de Coríntios. E nessa congregação ela tinha de tudo. Ela tinha de todos os dons, e a gente vai passar um pouquinho, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre a congregação de Coríntios. Mas, ora, para que a gente precisa se autoexaminar? Para quê? Para que a gente precisa ficar fazendo essa introspecção? E a gente vai ver em Gálatas 6, versículos 4 e 5. Gálatas 6, 4 e 5. Examine-se a cada um a sua própria obra. Então terá motivo de glória só em si mesmo e não em outrem, pois cada qual levará o seu próprio fardo. Ou seja, eu preciso me examinar porque, afinal de contas, eu vou prestar contas a Deus dos meus atos. Eu não vou prestar contas a Deus dos atos do irmão Felipe. Eu não vou prestar contas a Deus dos atos do pastor Júlio. Ou de qualquer outro irmão, da minha esposa. Eu não vou prestar contas a Deus por conta dos atos dela. Mas eu vou prestar contas a Deus sobre tudo aquilo que eu fiz. E sim, tudo aquilo que eu fiz, eu vou prestar contas automaticamente. Quem tem que fazer esse feedback, se estou bem ou não, sou eu mesmo. Mas baseado em quê? Qual é a nossa base para a gente fazer essa avaliação? Afinal de contas, a gente tem um defeito muito grande da gente aumentar o sarrafo para avaliar os outros e abaixar para avaliar nós mesmos. Bom, o que é o sarrafo, gente? Sarrafo é aquela... Alguém já viu uma competição de salto em altura ou salto com vara? Nessa competição, na competição de salto com vara, por exemplo, o esportista ele pratica o salto e aquela partezinha que fica entre as duas traves, onde a pessoa que salta tem que transpassar, aquilo se chama sarrafo. Quanto mais alto, mais difícil para a pessoa passar, certo? Então, às vezes, a gente aumenta o sarrafo, a gente coloca uma dificuldade maior para avaliar os outros, a gente aumenta o nível, a gente aumenta o rigor para avaliar os outros, mas, em compensação, na nossa própria avaliação, a gente
gente coloca o sarrafo lá embaixo. A gente é menos rigoroso quanto a nós mesmos. Por quê? Porque Deus é amor, né? Porque quando eu peco, Deus entende, né? Deus entende, afinal de contas, eu sou ministro de louvor, eu estou na igreja desde os meus, 7 anos de idade, não lembro agora. Devo estar na igreja desde os 7 anos de idade, então Deus entende se eu der uma escorregadinha ou outra, mas o outro não. O outro Deus não entende. Não é isso que a gente pensa? Inconscientemente nós pensamos assim. Nós não temos empatia para avaliar o outro e queremos que o outro tenha empatia para avaliar a nós mesmos. É claro que a gente não pode viver se colocando como coitados. Certo? E vamos partir um pouquinho para falar sobre a nossa avaliação como congregação. E é muito importante a gente ter esse filtro. A gente saber se avaliar como congregação. Em primeiro ponto. E sabe uma coisa? A avaliação feita de uma forma errada, a autoavaliação feita de uma forma errada, nos deixa dormente. Muitas vezes a gente pode estar perdidos, caminhando para o inferno, sem mesmo saber, totalmente anestesiados. Porque nós temos uma avaliação errada de nós mesmos. E a palavra de Deus vai dizer em Apocalipse capítulo 3. Vamos falar da igreja de Laodiceia. Apocalipse 3. Vamos ver aqui os versículos. Vamos ver do 15 ao 17. Não vamos falar de tudo da igreja de Laodiceia, mas só queria me ater a uma partezinha. Apocalipse 3, do 15 ao 17. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente? Assim, porque és morno e não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Dizes, rico sou, estou enriquecido e nada tenho falta, mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Em primeiro lugar, a gente vê a avaliação de Deus. Conheço as tuas obras. Então Deus está falando, eu sei quem você é, igreja. Eu sei o que você faz. Mas só que eu achei uma coisa aqui na igreja de Laodiceia que eu não achei nas outras cartas. Que a igreja de Laodiceia é a única que tinha uma avaliação de si. Em todas as outras cartas, nas 7 cartas das igrejas, a única que tinha uma avaliação de si era a igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia, ela achava que estava tudo bem estando morna. A igreja de Laodiceia, ela achava que era rica, era rica. Ela tinha poder aquisitivo, tinha um poder econômico alto, digamos assim. E por isso, para a igreja ter um alto poder aquisitivo, ela achava que estava tudo bem. Afinal de contas, estamos crescendo. Afinal de contas, estamos ganhando almas. Afinal de contas, quando a gente faz apelo aqui, 20 pessoas vêm aqui na frente e se convertem. Afinal de contas, nós estamos fazendo o nosso templo crescer. Nós estamos comprando equipamentos de última geração. Olha quantas pessoas tem na nossa igreja. Olha quantas pessoas se formam nos nossos cultos. Alguém já ouviu alguma coisa desse tipo? E não é verdade isso? Quantas vezes a gente acha que está tudo bem, e eu estou falando a gente generalizando, eu não estou falando igreja bíblica cristã, mas quantas vezes a gente acha que está tudo bem como congregação só pelo fato de a gente estar prosperando financeiramente e tendo muitas pessoas dentro da igreja, quando na verdade não passamos de pobres, cegos, miseráveis e nus. A igreja de Laodiceia era a igreja que tinha uma avaliação errada de si mesmo. E por ter a avaliação errada de si mesmo, ela causava náuseas em Deus. Era uma igreja que causava enjoo. Sabe? Quando você sente um cheiro ruim ou quando você sente um gosto ruim de alguma coisa. Chá de boldo, por exemplo.
Quem aqui já tomou chá de boldo e teve vontade de vomitar depois? Sabe, quando você sente um gosto ruim, aquela coisa intragável, que quando você ainda faz força para engolir, mas não dá, você acaba colocando isso para fora. Pois é, a igreja de Laodiceia era algo intragável a Deus. E Deus vomitou da boca dele. E por que isso? Porque ela tinha uma avaliação errada de si mesmo. Olha o perigo. Porque nós já ouvimos muitas vezes aqui os pastores pregando, o pastor Alan, o pastor Júlio, o pastor Geraldo, o Marconi, seja lá quem for, mas vários pastores já chegaram a passar por aqui, por este púlpito, e nos ensinou de que as cartas do Apocalipse estão falando em tempos proféticos, onde a igreja de Laodiceia é a última igreja, é o último período profético. Então nós estamos vivendo neste momento de Laodiceia, onde nós temos igrejas achando que está tudo bem, mas na verdade está causando náuseas em Deus. Certa feita, eu ouvi um testemunho de uma ministra de louvor que ela era bem famosa, ela não é daqui do Rio de Janeiro, mas ela é bem famosa nesse movimento aí de adoração. E ela teve uma visão que era o seguinte: ela sonhou com um corpo funcionando por aparelhos, fazendo todos os movimentos, funcionando ali por aparelhos com todos os movimentos, mexendo o braço, perna, coração batendo, aquelas coisas todas, mas só tinha só um pequeno detalhe: o corpo estava sem cabeça. Já imaginou? Um corpo, braço, perna mexendo, respirando, tudo certinho, mas o corpo estava sem cabeça. E dentro desse sonho que foi uma visão que Deus deu para ela, o Senhor falava: isso aí é um corpo sem cabeça, funcionando por aparelhos. Vocês estão à base de eventos, à base de estratégias, na base do pragmatismo, fazendo com que tudo funcione, mas a cabeça já foi embora há muito tempo. Foi embora há muito tempo. Já não estou ali há muito tempo. Mas está tudo funcionando bem, mas a cabeça já se foi há muito tempo. E quando a gente fala de corpo de Cristo que somos nós temos uma cabeça. E a cabeça é... Cristo é o cabeça. É isso. E como um corpo vai funcionar sem cabeça? Biologicamente é impossível. Mas é possível uma igreja funcionar sem Cristo estar. Ela só não vai funcionar do jeito que Cristo quer. Ela pode crescer. Pode ter até pessoas dentro dessa congregação que são idôneas. Porém, ela não vai funcionar de acordo com o que Cristo quer. E por estar funcionando, por estar, entre aspas, viva, né? Porque um corpo sem cabeça, obviamente, ele não está vivo, mas por estar com todos os movimentos e por estar tudo funcionando, todas as engrenagens bem, vão se achar que está tudo bem. Olha, nós estamos ricos. Olha o quanto a nossa congregação cresceu. Olha quantas congregações nós abrimos. Olha. Mas Cristo já está fora há tempos. E vamos falar sobre uma outra congregação que também tinha uma avaliação errada de si mesmos. Vamos voltar em 1 Coríntios, capítulo 1. E a igreja de Coríntios, ela é muito interessante. 1 Coríntios 1, versículo 5 ao 8, diz: pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo foi confirmado em todos vós. De modo que nenhum dom vos falta, aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem.
Tudo fluindo perfeitamente dentro da igreja de Corintos. Estava bem, poderia dar alegrias ao seu pastor, né? No caso, o Paulo, que era o apóstolo. Igreja crescendo, palavra sendo pregada, a igreja tinha todos os dons. E meditando em Coríntios, a gente vai ver todos os dons listados na igreja. Não faltava dom nenhum na igreja. Então, o feedback da igreja estava lá em cima, pontuação alta, moral com Deus. Mas só que não era tudo aí. Porque a partir do versículo 10, vai começar a nos revelar sobre quem é a igreja de Corintos. E detalhe, igreja que tinha todos os dons. Não esqueçam disso. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no sentido, no mesmo parecer. A respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloé que há contendas entre vós. Olha isso. Começamos a ver a igreja de Corintos. A igreja que tinha todos os dons dentro dela, ela tinha partidarismo. Em outros momentos a gente vai ver que essa igreja também tinha até caso de incesto ali dentro. Que coisa. E pessoas aprovavam esse caso de incesto dentro da congregação. Caso de incesto, a gente está falando de relação de pai e uma relação física, digamos assim. Um romance entre pai e filho. Agora, se eu não me engano, o enteado, que me parecia ter um caso com a madrasta, agora eu não lembro como era o caso. Mas estamos falando em caso amoroso, entre enteado e madrasta, ou padrasto e enteado, alguma coisa assim. Não me lembro de cabeça. Mas tinha esse caso que era algo bem grotesco dentro de uma congregação. Mas só que isso tudo era cobertado. E olha o que o capítulo 3, versículo 4 vai dizer. 3:3. Ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas, não estáis sendo carnais e agis conforme os mundanos? Essa avaliação da igreja de Corintos. E repito, era a igreja que tinha todos os dons. A igreja de Corinto tinha tudo, até pecado. Que coisa, hein, gente? Uma igreja que tinha todos os dons, uma igreja que começou com a pontuação lá em cima, tinha tudo, inclusive pecados que eram simplesmente guardados. Eram simplesmente tolerados. Passavam panos para os pecadinhos dos irmãos, porque senão os irmãos poderiam sair da igreja. Não sei se esse era o caso de Corinto, mas hoje a gente não vê muito desse tipo de coisa. Agora, então a gente está falando de avaliação como congregação. As congregações que geralmente se avaliam muito bem são as que acham que não precisam melhorar em nada, que não precisam se aperfeiçoar em nada. Então vamos falar sobre agora vamos falar sobre a avaliação como indivíduos. E sobre essa questão de avaliação como indivíduos, a gente precisa prestar atenção numa coisa que é muito interessante. É perfeitamente possível nós estarmos numa congregação muito boa, onde se prega a palavra de Deus, onde se fala todo o conselho de Deus, e ainda assim nós termos uma avaliação errada de nós. É perfeitamente possível. E infelizmente é algo que tem se tornado normal. É algo que tem se tornado normal. Vamos abrir a Bíblia em Ezequiel 33, versículo 32. Ezequiel 33, 32 diz: Deveras, tu és para eles como quem canta canções de amor, quem tem voz suave, que tange bem, pois ouvem as tuas palavras, mas não a põem em prática.
E olha que interessante, esse feedback aqui não era um mau feedback para o pregador, mas para quem estava ouvindo a pregação. Sabe uma coisa? A gente fala muito sobre cuidado dos irmãos. A gente fala muito sobre estar juntos, sobre estar lado a lado. A gente canta muitas vezes somos corpo e assim bem ajustado, todo mundo de mãozinhas dadas. Mas em compensação, às vezes quando o irmão precisa, e eu não estou falando nem de ajuda material, não. Eu não estou falando nem de gás, eu não estou nem falando de uma compra de uma cesta básica, não. Às vezes o irmão precisa do evangelho e a gente nega. A gente nega. E como a gente nega? Simplesmente deixando de cuidar. A nossa congregação tem muitas frentes de trabalho, mas infelizmente são os mesmos fazendo coisas diferentes. Isso não é normal. Não é normal. E não é por falta de aprendizado. Não é por falta de aprendizado, porque nós temos pastores que nos ensinam. E se a gente vê o mesmo assoviando e chupando cana, cara, isso está errado. Isso está errado. Porque um faz 15 coisas e o outro não faz nenhuma. Sabe o que acontece? Às vezes a gente se esconde numa falsa humildade. A gente achou um feedback, a gente achou uma desculpa perfeita dizendo, eu não tenho o chamado. A gente diz que não tem. Não que a gente busque ter o chamado, mas é porque é cômodo eu negar as coisas dizendo que eu não tenho chamado para tal. Eu não sou um pregador. Eu não sou um pregador. Como os pastores aqui, ou como muitos irmãos aqui. Eu não sou. Eu mato um leão para poder encarar um público. Mas sabe de uma coisa? A gente precisa rever muitos dos nossos conceitos. E sabe como a gente percebe essa questão de que a gente às vezes tem uma avaliação errada de nós, mesmo ouvindo bem a palavra de Deus? Isso é bem específico para nós. Isso é bem específico para nós. Quantas vezes a gente participa dos encontros nos lares e a gente ouve expressões do tipo, as outras igrejas, as pessoas, os outros. Quando a gente fala sobre algum pecado, quando a gente fala sobre alguma coisa que está errada, a gente sempre fala as outras igrejas, as pessoas, fulano, a pessoa, não sei quem, não sei que lá, e quando o outro não quer, isso é para apontar o erro. Mas quando é para apontar uma qualidade, aí a gente aparece com a nossa frase lacradora. Aquela frase que destrói argumentos todos. A gente só conta a vitória, gente. A gente só conta a vitória. Será que somos tão bons assim? Que não erramos? Ou será que a gente tem uma avaliação errada de nós mesmos? E sabe, a pessoa que acha que não... Quando a gente acha que não precisa aprender mais, é aí que a gente não sabe de nada mesmo. Aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Aquele que tem sabedoria, aquele que acha que sabe tudo, não sabe como convém saber. Será que somos tão bons assim? Ou será que as pregações estão virando canções de amores? Será que a gente está tão bem assim com Deus? Ou será que a gente está vindo para se distrair? Ouvir uma palavra legal? Porque, afinal de contas, eu não gosto do evangelho pregado na TV. Eu não gosto do evangelho pregado no rádio. Eu não gosto dessas igrejas muito famosinhas. Eu gosto da igreja simples. Né?
Eu guardo aquela coisinha aconchegante de igreja pequena, embora aqui seja um galpão grande, mas tem alma de igreja pequena. Eu gosto disso. Será que a gente não está com uma avaliação errada de nós mesmos? E a avaliação, e repito, uma avaliação errada faz com que a gente esteja dormente. Dormente. Alguém dormente não sente dor. Alguém dormente não tem sensação nenhuma. Sabe, existe uma doença de pele. Eu esqueci o nome da doença. Mas é uma doença que a pessoa tem, no qual ela perde toda a sensibilidade. Agora me fugiu memória. A memória é o nome dessa doença. Não é hanseníase, não. Embora a hanseníase também seja assim. Mas a pessoa ela perde toda a sensibilidade. A pessoa pode colocar a mão no fogo, fritar a mão e não está sentindo nada. É a hanseníase mesmo? Acho que é a hanseníase. A irmã Rosana me salvou. Obrigado, minha irmã. A pessoa que tem essa doença, ela não tem sensibilidade nenhuma. Olha que interessante, a hanseníase é a lepra, né? É a lepra. Sabe, a gente corre o risco de estar com a nossa alma leprosa. Porém, a gente não sente. A gente não sente dor. E como vai ficar? Nós vamos nos conformar e andar sempre da mesma forma, sem procurar crescer, sem procurar evoluir, sem procurar saber nada da palavra de Deus? Sabe uma coisa? A gente corre um sério risco de estar morrendo sem saber. E isso não é uma palavra para culpar os atalaias dessa congregação especificamente. A gente pode estar correndo o risco de estar anestesiados, achando que está tudo bem só porque nós estamos ouvindo palavras boas. No entanto, a gente não coloca em prática. A palavra de Deus fala em Tiago que o homem que ouve a palavra do Senhor, porém não pratica, é como se ele se contemplasse no espelho e logo depois esquecesse a sua imagem. Já se imaginou você olhando no espelho e depois passando 5 minutos você esquece de quem você é? Você esquece o formato do seu rosto? Esquece a cor dos seus olhos? Ou a cor do cabelo? Cor do cabelo? Já se imaginou numa situação dessa? Pois bem, quando a gente se depara com a palavra de Deus nos mostra quem nós somos. Ela nos dá o feedback. E quando a palavra de Deus nos mostra quem nós somos, ou pelo menos quando a gente permite que a palavra de Deus nos mostre, então a gente se enxerga ali, e se enxergando, a gente vai passar a ter o feedback correto de nós mesmos. Mas quando a gente não pratica, a gente olha no espelho e depois esquece da nossa imagem. Eu olho no espelho e 5 minutos depois eu acho que eu sou um loiro. Já imaginou? E infelizmente nós corremos esse risco. Infelizmente, a gente pode estar caminhando assim sem perceber. Nós precisamos ter cuidado com a nossa avaliação. Precisamos ter muito cuidado com a nossa autoavaliação. Com o método com que a gente se avalia. A gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente acha de nós mesmos. Sim, nós precisamos ter cuidado. A palavra de Deus nos manda isso. Que frutos a gente tem dado? Pelos frutos os conhecereis, né? Embora a palavra de Deus estava falando sobre os falsos profetas. Mas que frutos a gente tem dado? Quais? Como indivíduos de uma congregação, que frutos nós temos dado? Que fruto? Sabe?
a palavra de Deus nos mostrou, ela nos mostra, e a gente poderia citar muitos e muitos e muitos exemplos, porém o tempo não permite. Mas o fato é, aquele que tem a avaliação errada de si mesmo é uma pessoa condenada sem saber. É uma pessoa que está caminhando alegremente, feliz e saltitante para o matadouro. É uma pessoa que está caminhando feliz para a sua sentença de morte, só que está dormente, sem perceber nada. Mas ao contrário de mim, Deus é bom. Ao contrário de mim, Deus não falha. E ao contrário de mim, o juízo de Deus é perfeito, a justiça do Senhor é perfeita. Ao contrário de mim, que às vezes tento parar para acusar os outros, Deus ele dá o escape. E Deus nos mostrou em Lucas 18, versículo do 9 ao 14. E olha que exemplo legal de autoavaliação. Olha que paralelo Deus deu. Lucas 18, do 9 ao 14, Jesus nos deu a parábola. Disse a parábola do fariseu e do cobrador de impostos, ou publicano. Jesus disse esta parábola a alguns dos que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam aos outros. Olha aí o feedback. Para quem acha que está tudo bem, para quem acha que está legal, para quem acha que está caminhando certinho, para quem se acha melhor que o outro, Jesus disse isso. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro cobrador de impostos. O fariseu em pé orava consigo mesmo dessa maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem ainda como esse cobrador de impostos aí. Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimos de tudo que possuo. O cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este foi justificado para a sua casa enquanto aqui, e não aquele. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Olha que exemplo perfeito de 2 pessoas. Agora vamos lá. Se os 2 estavam indo para um templo orar para falar com Deus, então nós estamos falando aqui de 2 crentes. Certo? Porque afinal de contas, o que um mundano ia fazer dentro da igreja para orar? E se nós estamos falando de um que dizia conhecer a lei, que praticava algumas coisas da lei, e outro que sabia que era o pecado, então nós estamos falando de 2 pessoas que ouviram a pregação do evangelho. Certo? Certo ou não? Eles não ouviram a pregação do evangelho? Eles não sabiam quem era o Deus Todo-Poderoso? Eles não sabem que Deus abomina o pecado? Eles não sabiam disso? Então nós estamos falando de 2 pessoas que ouviram o evangelho, 2 pessoas que estavam indo para a igreja e 2 pessoas que pararam em um determinado momento para orar. Só que um reconheceu a sua condição ruim em que estava, e o outro, por ser um bom religioso, fazia a avaliação errada de si. Então o que aconteceu? O que fez a avaliação correta de si, esse foi justificado pelo Senhor, e o outro não. E o outro não. Então esse é o modelo, meus irmãos. Olha aqui o modelo para a gente se avaliar. Olha o modelo para a gente se avaliar.
Porque, afinal de contas, a palavra de Deus ela tem um conceito inicial sobre nós. Porque o que aconteceu? Primeiro, nós fomos criados para a honra e glória do nome do Senhor. Nós fomos criados perfeitos, sim. Mas só que nós pecamos e nós abandonamos essa perfeição. Falando nós, raça humana, em Adão. O homem foi criado perfeito, mas perdeu a perfeição porque pecou. Mas em Cristo nós temos a solução para esse problema. Em Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados. Olha, a palavra de Deus diz em Salmos 14, versículo 2 e 3. Vamos lá, Salmos 14. Oh, meu Deus. O que o Senhor achou dos filhos dele quando viram a terra, quando estava fazendo a avaliação? O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento e busque a Deus. Está procurando para ver se alguém presta. Trocando em miúdos, né? Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. O Senhor olha para a terra e vê que todo mundo se desviou. Então esse é o feedback que o Senhor vai ter por nós em vias naturais. Pecador. Mas porém, quando Cristo fez o sacrifício, quando Cristo nos comprou com preço de sangue naquela cruz, e se a gente se arrepende dos nossos pecados, se a gente para fazer o feedback correto de nós, se a gente vê essa condição em que nós estamos, então Deus ele olha dos céus e ele vê Cristo. Quando nós estamos na presença do Senhor, então Deus ele vê Cristo em nós, se nós tivermos a avaliação correta de nós. Se nós estivermos no caminho, se nós estivermos na palavra de Deus, se nós confessarmos os nossos pecados diante do Senhor, se nós abandonarmos os nossos pecados, se nós confessarmos e abandonar os pecados, se nós não somente aceitarmos a Cristo como Salvador, mas também nos colocarmos em condições de ser aceitos por Ele, então Deus vai ver Cristo em nós. E esse feedback vai ser mudado de pessoas imundas, de pecadores, de inimigos de Deus, passamos a ser amigos de Deus. Sabe? Então é importante que a gente se avalie. Mas olha, Deus ele não fala para a gente fazer a autoanálise simplesmente e abandonar o Evangelho. Deus ele não fala para a gente simplesmente ver que a gente está ruim e se contentar com o fato da gente estar ruim. Olha, em Lamentações de Jeremias 3:4 diz: examinemos os nossos caminhos, experimentemos e voltemos para o Senhor. Meus queridos, façam a sua análise diante da palavra de Deus. Vamos fazer a nossa análise diante da palavra de Deus. Vamos ver qual é a nossa condição em que a gente está e vamos nos voltar para o Senhor. Esse é o convite que a palavra de Deus nos mostra. Vamos mudar a nossa cosmovisão. Sabe, o nosso jeito de ver o mundo. A gente acha que está tudo bem para nós. A palavra do Senhor nos convida para a mudança. Mudança, transformação, renovo. Isso Deus quer de nós. Afinal de contas, se a gente está aqui é porque a gente diz que é convertido. E se a gente converteu é porque a gente mudou. Uma mudança de 180 graus. Sabe? Eu estava aqui, mas eu me converti. Agora estou aqui. Eu não fiz um círculo e parei no mesmo lugar. Mas eu mudei a minha rota. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12:2.
Olha, ainda bem que o Senhor nos dá o escape. Ainda bem que o Senhor nos dá o feedback. E sabe de uma coisa? Se a gente fez a avaliação errada de nós mesmos, então a gente está em pecado. Se a gente tem essa avaliação errada de nós mesmos, então a gente está perdido sem saber. Mas há escape. Há escape para nós. Há escape. Há renovo. Há transformação. Em 1 João 1, do 5 ao 9, diz: esta mensagem que deles ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com eles, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se a gente tem um feedback bom de nós, mas a gente continua vivendo a nossa vida de pecados, nós estamos mentindo. Porém, se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ou seja, se estamos na palavra de Deus, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se nós andamos na luz, que é a palavra do Senhor, então isso vai se refletir na forma em que nós tratamos uns aos outros. E eu não estou falando simplesmente em abraço, em beijo e um com o outro, mas sim de levar o evangelho um para o outro. Sim, de procurar fortalecermos uns aos outros na palavra do Senhor. E nessa comunhão, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Olha o feedback errado aí. Se a gente diz que a gente não tem pecado nenhum, a gente está enganando a si mesmo, porque a Deus não se engana. Deus não se deixa escarnecer. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, meus irmãos, por mais que às vezes a gente tenha tido um feedback errado de nós, por mais que às vezes a gente ache que está tudo bem, por mais que a gente tenha uma avaliação errada de nós, a palavra do Senhor nos chama para um conserto. Se avalie, veja como está e se torne para o Senhor. Esse é o convite do Senhor para nós nessa noite, para a gente fazer essa autoavaliação. A autoavaliação não é para dia de ceia, não é para o primeiro domingo do mês. A autoavaliação não é para quando a gente está comendo um pãozinho e bebendo um suquinho de uva. A autoavaliação é diária. Todos os dias temos que nos avaliar nós mesmos. E como? Aqui. Eis o filtro. A palavra de Deus é o filtro. E como nós estamos mediante a palavra de Deus? Quais têm sido os nossos frutos? Como tem sido o nosso procedimento? Vamos orar nessa noite? Deus Santo Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradeço, ó Pai amado, por tudo, ó Deus, que o Senhor falou comigo nessa noite. Sim, Deus. Te agradeço, Pai amado, por tudo que pude aprender nessa noite, Senhor. Ó Pai amado, e o que eu te peço, ó Deus, não me permita me perder, ó Deus, dormente. Não nos permita, ó Pai amado, ter essa autoavaliação errada de nós. Porque a palavra do Senhor nos mostrou a igreja que tinha a autoavaliação errada de si. É a que foi vomitada pelo Senhor. O Senhor nos mostra, ó Pai amado, aquele que tem a avaliação errada de si mesmos. Ele mente. Quantas vezes eu achei que tinha uma avaliação boa de mim? Quantas vezes eu achei que estava bem? Quantas vezes, Senhor, nessa caminhada cristã, acho que está tudo bem, mas preciso melhorar muito, Senhor. Esse é o fato, Deus. Às vezes a gente acha que está tudo bem, mas nós precisamos melhorar. Nós precisamos nos moldar, Senhor.
Pai amado, em nome de Jesus, clamo a Ti, ó Deus, para que conceitos sejam quebrados. Que conceitos sejam quebrados. Corações amolecidos. Pensamentos transformados, Senhor. Porque se não for assim, nós não seremos verdadeiramente convertidos, ó Deus. Como nós estamos, ó Pai. A gente fala tanto em pregar o Evangelho. Mas nega, ó Pai. A gente nega, Senhor. A gente omite a Tua palavra. A gente sobrecarrega os nossos pastores, ó Deus, com trabalhos que nós poderíamos fazer se nós procurássemos ser amadurecidos de verdade, ó Deus. Senhor, muda-nos, ó Pai. Molda-nos, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Transforma-nos para a glória do Teu santo nome, ó Deus. Para que a gente não seja um corpo funcionando sem cabeça. Transforma-nos, Senhor, para que a gente não vá saltando de alegria para o matadouro, ó Deus. Transforma-nos, Senhor, para que a gente sinta dor na nossa alma quando a gente pecar. Transforma-nos, Senhor, para que a gente não deixe um carregando o fardo sozinho. Transforma-nos, ó Deus, para que nós não sejamos covardes. Muda-nos, ó Deus. Transforma-nos, ó Pai. Nós precisamos ser mudados. Renova-nos, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, Pai. Deus, eu confesso diante de Ti o meu pecado, ó Deus. De achar que eu estava bem. De achar que tudo estava fluindo para mim. E na verdade eu sou pobre, cego, miserável e nu. Mas Deus, o Senhor enviou o Seu Filho Jesus Cristo, para que quando o Senhor olhasse para a terra, procurando alguém bom, o Senhor enxergasse Cristo. E se estivermos no Senhor, Pai, então a salvação, ó Deus, então a transformação, ó Pai. Muda-nos, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Renova-nos a cada dia, Deus. Em nome de Jesus de Nazaré.